em mais um jogo que fica claro onde a diretoria não quer e se pudesse não existir a disputa da Sul-Americana dessa temporada de 2023, tenho absoluta certeza que escolheria isso. Mais uma vez o Goiás joga com time reserva e desta vez diferentemente do jogo contra o Universitário, onde o Goiás foi ainda pior do que nessa partida contra o Ginásio, que também usou o seu elenco reserva. O Goiás fez de tudo para não ganhar. Errou vários gols, beleza, uma atuação até que ok, com seus jogadores alternativos. Mesmo assim, não consigo aceitar esse tipo de decisão. Você tendo 11 dias de preparação depois do jogo contra o Fluminense, por que não coloca 2 ou 3 jogadores titulares no elenco? Mas enfim, eu já, a cada jogo que passa, eu desiludo mais do Goiás, porque a gente quando começa a torcer, a gente tem aquela ilusão muito grande das coisas, enfim, que você vai ganhar título, você vai jogar de igual para igual, você vai formar grandes jogadores. Isso, infelizmente, a cada jogo e a cada discurso, né, que eu vejo da diretoria do Goiás, eu fico mais desanimado. Essa é a total verdade que eu tenho para falar para vocês. O povo goiano, em geral, não gosta de futebol, né? Tanto é que é difícil você ter uma mobilização muito grande, mas ainda assim é muito justificativo porque que o Goiás no Campeonato Goiano dessa atual temporada de 2023, ele levava mais público do que nos jogos contra o Cuiabá na última rodada. Hoje, de novo, com o elenco reserva na segunda principal competição internacional, um desejo que a torcida tem, após o Goiás bater na trave na competição de 2010, né, acabou gerando esta vontade de conquistar algo maior, mas infelizmente o Goiás nunca irá conquistar isso frente a essa diretoria, que beleza, já teve os seus méritos no passado, não falo dos Pinheiros no geral, mas quem está atualmente não tem a menor condição. E a partir do momento que você faz uma coisa achando que está fazendo, como pode dizer, quando você não recebe, na teoria, para estar ali, você acha que tudo que você faz é um bônus, né? É algo que você já está fazendo, então já tá bom, porque eu não recebo nada para isso. Infelizmente, o Goiás vive assim, pelo menos há uns 30 anos, nesse amadorismo, contrata, vira aposta, vira aquela enrosqueira toda. Nem quero me estressar muito aqui nesse vídeo de hoje, já falei, a cada jogo que passa eu fico mais, meu lado torcedor morre cada dia mais quando eu vejo um jogo do Goiás e principalmente das declarações, tanto do Edmilson Pinheiro. Paulo Rogério é um cara que pensa um pouquinho mais alto, mas infelizmente esse tipo de pensamento do Goiás não tem sequência. Mas enfim, comentar um pouco mais sobre esse jogo de hoje, onde o Goiás merece e muito ser eliminado da Copa Sul-Americana. Pelo jeito não vai, mas pode acontecer após caso, né, hoje ainda o Universitário vença caso o Santa Fé, né, vença o Universitário dentro de casa, e aí fica tudo para a última rodada. Era só o Goiás ter feito simples, colocava 2 ou 3 jogadores titulares, vencia o jogo de hoje e chegava na última rodada livre, podendo colocar quem você quisesse no jogo, numa viagem muito difícil para a Colômbia. Mas não, joga como titular no jogo contra o Paysandu, né, que não vale absolutamente nada, o título já garantido, por que não mesclou naquele jogo lá? Aí não, você faz o jogo como titular, tem o Cuiabá agora na próxima semana contra o Fluminense, mas em 4 partidas dentro de casa. E o Emerson Ávila também, ficou um fantoche perfeito para a diretoria do Goiás, que pode colocar tudo que a diretoria pediu para o Emerson Ávila, ele vai fazer. E olha, eu não culpo o Emerson Ávila, não culpo o Ariel, que errou o gol hoje, né? Acabou entrando no segundo tempo, errou um gol debaixo da trave e ainda foi expulso. Eu não culpo nenhum deles. Eles de fato erraram, sim, mas eles só estão lá porque alguém contratou. E quem contratou? O Ali, o Edminho e o Paulo Rogério Pinheiro. Não tem como eu pegar e mentir isso aqui para vocês, né? A minha tremenda insatisfação. Não vou me exaltar, xingar, fazer protesto, e esse não é o meu perfil, sinceramente, eu falo essa verdade para vocês. Eu até quero mudanças, mas eu não vou, digamos, quebrar minha cara para isso, porque eu sei que infelizmente vai passar anos e anos e o Goiás continuará a mesma coisa. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News, né? Mesmo com derrotas, acho que é o mais normal pelo lado do Goiás, algumas vitórias, às vezes acontece, tomara que tenha no próximo final de semana, mas enfim, a gente sempre gravando, né, as análises do jogo aqui também do maior do Centro-Oeste. Quem ajuda bastante no nosso projeto é a RT Facas. Caso você não conheça, eles fazem copos térmicos e facas de churrasco também, kit de churrasco muito bacana, personalizados. Tem do Goiás, tem de outras várias opções, você pode colocar o seu nome, de um amigo próximo, fazer uma entrega, né? Enfim, um envio para todo o Brasil com um presente mega especial, copos térmicos personalizados do Goiás a partir de R$120. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado da RT Facas. Agora não dá para mim colocar o videozinho, né, porque eu estou gravando esse vídeo de uma vez só, mas nos outros aqui da semana também, a RT Facas, que é uma parceira de longa data aqui do YouTube do Goiás News. Lá você encontra as melhores opções, tanto para o seu kit churrasco, né, quanto também para os copos térmicos personalizados. Então bora lá, né, começar o nosso vídeo hoje. Como eu falei,
Eu acho que ninguém chega a um ponto da vida, e o Goiás ele tá nessa ciranda já tem muitos anos, né? De ter 80 anos de história e nunca ter feito algo a mais. Nos 80 anos, até que sim, alguns bons feitos para um clube do Centro-Oeste. Mas se você pegar os últimos 15 anos do Goiás, né, de realmente uma mediocridade absurda. E isso não é por acaso, não tem como ser, né? Algumas justificativas são bastante simples, principalmente pelo modo de pensar da diretoria do Goiás. Eu concordo, tem toda uma fase que você precisa sair das dívidas, mas olha, já é o terceiro mandato seguido que o Goiás chega com o mesmo discurso. Esse ano o Goiás estava mais equilibrado, beleza? O time não tem grandes peças, ok, mas por que você não mescla mais dentro das duas disputas? E aí fica aquela coisa simplesmente que eu não consigo entender. Se o torcedor ele quer ficar na Série A ou ganhar a Sul-Americana. E quem garante que você tem que fazer os dois, não pode mesclar entre um e outro. Porque beleza, você pode chegar na final da Sul-Americana e perder, e cair no Brasileirão, ou chegar na final e ficar em 15º no Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer, não é um que vai tirar o outro. Mas aí é aquela mesma coisa do discurso dos árbitros, né? É muito mais fácil você fazer um time tenebroso, mandar a campo e aí o árbitro errar, o que é totalmente natural. Eu erro, você erra no seu trabalho. O árbitro vai errar, o zagueiro, o lateral, o atacante, o goleiro, totalmente natural. E aí você transfere a culpa para o árbitro, já que você não foi capaz de fazer algo bem feito. Então isso é a ciranda do Goiás nos últimos anos. E olha, na possibilidade que a gente vê aqui na América do Sul, como são fracos as outras equipes, né, dos outros países, da Argentina, do Chile, da Colômbia. Cara, quando você vê o Goiás jogando contra essas equipes, mesmo com reserva, você até cria aquela expectativa, pô, vamos classificar para as oitavas de finais, vai que dá uma sorte aí, pega um time um pouco mais fraco, chega nas quartas de finais, você já cria aquela expectativa, né, de algo diferente, mas infelizmente isso não vai acontecer. Se dependesse da diretoria do Goiás, o Verdão nem sequer teria se classificado para essa Sul-Americana na temporada de 2023, né? Porque você tem 6 jogos na competição, sendo que apenas um deles utilizando o elenco principal, todos os titulares, né? Que foi no jogo contra o Universitário lá no Peru. Você fala o ano inteiro que o Campeonato Goiano não vale nada e adivinha por que esses jogadores hoje estão cansados? Porque eles jogaram contra o Craque e o Iporá lá no mês de fevereiro. Beleza, foi importante naquele momento para pegar ritmo de jogo, conhecer os outros companheiros. Mas por que você não faz algo diferente? É isso que eu bato tanto na tecla. Porque se você quer mudar alguma coisa, você precisa fazer. E é isso que é meu ponto. Porque o Goiás ele reclama demais, mas ele não faz absolutamente nada de diferente, nada de inovador. O Goiás é a mesma coisa há vários anos. Então, os mesmos jogadores que hoje o Dieguinho tá cansado, por quê? Porque ele estava jogando no ano passado, por exemplo, né? Foi no campeonato esse ano, o Dieguinho teve uma lesão no primeiro semestre. Por que o Felipe Ferreira não pegou forma física? Por que o Lucas Alto não pode jogar hoje, o Sandro? Aí você vai ver, os caras já estão com mais de 30 jogos na temporada, o que é uma coisa absurda, né? Comparando com ligas relativamente organizadas no futebol brasileiro. Então a diretoria do Goiás não quer, até mesmo o Goianão que falou a vida inteira que não vale absolutamente nada, na hora que tinha um jogo do estadual e da Copa Sul-Americana em um período de menos de 3 dias, né? Acabou que optou por utilizar o elenco titular no jogo contra o Atlético, ainda perdeu, né? E o empate contra o Ginásio, contra o Santa Fé dentro de casa. Então de 3 partidas que o Goiás realizou em casa, todas elas como titular. Aí você vai querer cobrar o torcedor que não vai no estádio, né? Eu ainda sou bem besta, eu gosto mais de futebol, né? 2 coisas que eu gosto muito, apesar que cada dia, igual eu falei, cada dia que passa eu vou deixando de gostar mais do Goiás, né? Aquele fato de torcedor, aquela ilusão de criança, sabe? Aquela coisa maravilhosa. Infelizmente, cada jogo que passa eu vou perdendo um pouco disso por conta de tudo isso, né? Que eu falei pra vocês. Mas eu gosto muito, tanto de futebol quanto de Goiânia. E o Goiás é do coração, né? Então não tem como. Eu vou em qualquer jogo que tiver do Goiás em Goiânia. Mas eu entendo, torcedor que fala, pô, você quer saber? Eu nem vou nessa partida hoje, não vou nem sequer assistir isso. Sinceramente, eu, quando não trabalhava, né, com o YouTube aqui, quando o Goiás começava nessa draga de perder um atrás do outro, eu sinceramente assistia ali um pouquinho, mexia no celular, nem importava muito não, né? Agora, para fazer aqui um pouco das análises para vocês, né? Eu acabo, infelizmente ou felizmente, tendo que assistir todos os jogos, todos os minutos, bem ligados também, né? E isso acaba revoltando demais a gente por conta de alguma entrega. Então, como eu falei, eu não culpo hoje o Emerson Ávila porque mudou mal o time, o Ariel porque foi expulso, errou aquele gol debaixo da trave, o Hugo porque é tenebroso. Não. Quem que contratou esses caras? Eu acho que essa é a pergunta simples de se fazer e aí você já acha o culpado. É óbvio, tem a parcela de culpa por estar ali e não fazer, digamos, o mínimo dentro de campo? Eu acho que tem sim, mas o principal responsável não é sair xingando o Emerson Ávila, o Hugo, o Ariel. Isso é tudo que a diretoria do Goiás quer, transferir a culpa para quem não faz algo bem feito. Mas no geral você pegando tudinho, o que tem desse elenco do Goiás reserva e o que foi apresentado no jogo não foi tão ruim assim.
foi até melhor do que, por exemplo, o jogo contra o Cuiabá. O Goiás basicamente não criou nada, e a partida também contra o Universitário. A única coisa que eu fico chateado é porque é o seguinte, na única possibilidade que você tem na temporada de fazer algo diferente, buscar um título, uma semifinal, umas quartas de finais, por exemplo, contra um gigante da América do Sul, né, um jogo na Serrinha ou no Serra Dourada, que seja, enfim, seria algo tão bacana para o torcedor, algo que já não vive há tanto tempo, e aí sempre fica nesse discurso, a prioridade é a Série A. Concordo, é muito importante para o Goiás ficar na Série A do Brasileirão. Mas eu te garanto, se você perguntar se o Goiás ficar na Série A ou ser campeão da Sul-Americana, eu garanto que pelo menos uns 70% vão escolher um título. E como eu falei, não precisa ser só um ou outro, enquanto o futebol goiano e qualquer outro, que é, digamos, compondo tabela do futebol brasileiro, ficar com esse discurso de que ou você faz um ou faz outro. E infelizmente não farão absolutamente nada, porque aí você cria uma justificativa. Fala, o Goiás em 2010 chegou na final da Sul-Americana e caiu. Não foi assim. O Goiás já estava rebaixado no Brasileirão e viu ali na possibilidade da Sul-Americana de conquistar alguma coisa. O Atlético caiu ano passado por conta das Copas. E não foi também. É só você pegar o desempenho do Atlético durante as competições e depois que ele foi eliminado na Copa do Brasil e na Sul-Americana. É óbvio, tem um cansaço, mas aí sim que o Atlético ficou livre de semanas cheias, né, para treinar para o Brasileirão, pegou aquela depressão das eliminações e acabou de fato caindo mais por conta do elenco também bem mal montado na parte defensiva, não era um time de fato para cair. Então vai amaldiçoando muito as competições paralelas. E o torcedor é óbvio que vai comprar essa ideia, porque se o seu principal presidente está falando, e o Goiás tem muito isso também, ele acha que só tem gente inteligente lá na Serrinha. Você pode pegar hoje na foto do jogo. O Goiás ele tenta enganar o seu torcedor. É uma coisa de maluco. Não descaradamente, não é uma mentira gigantesca, mas não. Você vai ver lá na apresentação do jogo, tem o Matheus Peixoto, tem o Sander, aí eu me pego pensando no seguinte, o cara que trabalha o dia inteiro, aí ele abre o celular lá e fala, será que eu vou no jogo do Goiás hoje? Nem deu tempo, né, de ouvir rádio, de ver a gente aqui no YouTube, de ligar no Globo Esporte, nada disso. Ele vai lá e vê no Instagram, só fala, o Goiás vai com o time titular, né, então vamos jogar, então vamos lá hoje. E aí, por que o Goiás não coloca na foto de apresentação o Hugo, o Johnny Lucas, né? O Edu, o zagueiro? Por que não coloca esses caras? Até mesmo eles dentro do elenco, né? Fala, eu vou jogar hoje, por que eu não tô lá no perfil oficial? Então, o Goiás ele tem muito disso ainda, é algo meio que fechado demais. Acho que só existe inteligência no futebol, só está dentro da Serrinha. O torcedor ele não sabe de nada, o Vila Nova não sabe de nada, o Atlético não tem mérito de nada, a Aparecidense também não. Enfim, é uma coisa assim que é revoltante torcer pro Goiás, essa é a palavra certa, né? Por conta dessas várias atitudes. Mas como eu falei, dentro do cenário geral, acho que o Goiás hoje, dentro de campo, teve mais azar mesmo. Acho que merecia ter feito pelo menos um gol ali no primeiro tempo. Teve chance com o Maguinho, né? O Maguinho teve uma boa cabeçada, o Alisson naquela cabeçada também, que acaba tirando dentro do gol já, o zagueiro do Ginásio. No segundo tempo também, né, o Ariel entrando, furando aquela bola daquele jeito, um outro chute do Alisson que passou perto também, o Alisson fez uma boa partida, deu azar. Mas como eu falei, a decisão da diretoria sempre na disputa da Sul-Americana foi de utilizar um elenco reserva. E aí não tem como eu vir aqui agora e falar que o Emerson Ávila é burro, é isso, é aquilo, o cara não sabe mexer, gente. O Emerson Ávila ele treinou o Cruzeiro e o Ipatinga em algum pequeno momento e o resto só categoria de base. É totalmente diferente como que você vai chegar e vai culpar um cara desse, não tem a menor possibilidade. Já o que ele fez até aqui pelo Goiás, eu acho muito maior do que qualquer crítica. Porque o Goiás, ele é absurdo a gente pensar que o Goiás tem 7 pontos, 7 pontos, acho que né? Na Série A do Brasileirão. Isso é um milagre com esse elenco que o Goiás tem e com o pensamento da diretoria. E na Sul-Americana o Goiás já tem 9, que também é um milagre, utilizando só esse elenco horroroso, reserva e não dando a moral, né, para a competição. Não que tenha que abandonar o Campeonato Brasileiro para jogar Sul-Americano. O torcedor também não entende isso, né? Mas dá para tranquilamente. O Goiás não tá jogando no Brasileirão um dia e na Sul-Americana no outro. Mas como eu falei, o torcedor ele compra essa ideia. Não vou fazer protesto, não vou xingar ninguém, não vou mandar ninguém para aquele lugar. Não quero caçar problema para minha vida. Mas eu não posso chegar aqui e mentir para vocês que me acompanham. Esse daqui é meu trabalho, né? Então eu tenho que pelo menos ser sincero com vocês. Do que eu penso, o que eu vejo que está errado. E agora se vai mudar ou não, olha, eu sinceramente eu não vou fazer, não vou acabar com a minha vida para mudar o Goiás, sabe? Eu torço, tenho as minhas paixões, mas não vou caçar problema para minha vida por causa desse assunto, né? Enfim, um jogo decepcionante, onde o Goiás sofreu até nos minutos finais, né? Após a expulsão do Ariel, após um primeiro tempo que até conseguiu encaixar uma outra marcação, eu gostei da postura, o time chegou para cima, né, do Ginásio,
principalmente na saída de bola, recuperando ali rapidamente com o Bruno Santos também, que fez até uma partida razoável nessa recuperação, com bastante disposição, o Alisson também na ponta direita, o Guilherme, enquanto estava em campo, também até conseguiu, o Emerson Ávila tem o azar e a falta de noção de jogo mesmo, né? Ele tira o melhor jogador do meio de campo do Goiás, naquele momento que era o Guilherme, para colocar o Ariel tem o azar de errar o gol logo em sequência e ser expulso, né? Então são várias coisas de maré de azar que vai chegando no Goiás, mas como eu falei, acho que pelo primeiro tempo o Goiás já merecia ter feito o gol, seja naquela cabeçada do Alisson, já nos acréscimos, né, da partida, poderia ter sido, por exemplo, naquele chute do Hugo, onde ele vai cortando toda ali a defesa já no segundo tempo, mas simplesmente depois da expulsão o Goiás não se achou. Entrou o Mateuzinho, entrou o Apodi também, o Emerson Ávila, ele vai colocando muito atacante e vai esquecendo do meio de campo, né? Aí o time vai abrindo e fica só naquele chutão. O Ginásio teve outras boas chances, o Tadeu salvou, teve uma cabeçada ali do zagueiro do Ginásio em uma cobrança de escanteio, teve também uns outros contra-ataques perigosos pelo lado direito do campo. Enfim, o Goiás deu sorte também nos minutos finais de não sofrer o gol, mas no geral da partida, vamos supor que o Goiás não tinha diretoria, eu não sou torcedor, apenas uma análise aqui do jogo friamente. Por ser reserva, cara, até um desempenho ok, pelos minutos iniciais, o comecinho do segundo tempo também, mas até a expulsão, né, onde o Goiás desconfigura total o seu padrão de jogo. O grupo agora fica mais embolado e olha, se o Goiás chegar na última rodada lá na Colômbia, infelizmente não acredito que o Goiás irá classificar. Porque se ele chega, vamos supor, se o Santa Fé ganhar hoje, do Universitário às 11 horas da noite, dentro de casa, ficaria os dois com 7 pontos e o Goiás com 9. O Universitário, ele recebe o Ginásio dentro de casa. E o Goiás, ele visita o Santa Fé lá na Colômbia. Se o Goiás perder e o Universitário ganhar, o Goiás estará eliminado, sendo que era só ter ganhado hoje com o elenco do Ginásio com 6 reservas, né? Então, assim, é difícil de entender, sabe? Eu vou falar que é falta de inteligência para não falar outra coisa. Como eu falei, não estou querendo que o Goiás priorize a Série A a Sul-Americana em relação à Série A, mas são 4 jogos seguidos em Goiânia. Por que não mesclou contra o Paysandu? Você seguiu em Goiânia e jogou contra o Cuiabá. Beleza, foi com titular, perdeu, faz parte do jogo. Aí hoje, mescla um pouquinho mais, tem o Fluminense, beleza, mas depois do jogo contra o Fluminense, o Goiás ficará 11 dias sem atuar, não joga no final de semana que vem, só volta na quinta-feira contra o Vasco lá em São Januário. E no jogo contra o Santa Fé, vou até pegar aqui, será uma sequência absurda do Goiás fora de casa. E adivinha, aí que o Goiás vai ter que utilizar a força máxima ou de novo os mesmos reservas. Sendo que se ganhasse hoje, poderia inclusive garantir classificação na primeira colocação. Então assim, é umas coisas que é difícil de entender, sabe? Já é a segunda vez que o Goiás faz isso na temporada e o torcedor ele é feito de trouxa. Trouxa mesmo porque não tem nenhuma outra explicação. Como eu falei, é só o pessoal que está dentro da serrinha que é inteligente. Não quero trabalhar no Goiás, não quero mudar absolutamente nada disso. Só aqui para comentar com vocês. E quando tiver relevância nesse canal, né? Quero dar sequência nesse projeto. Mas como eu falei, é uma coisa que depois que você vai vindo, né? Vai perdendo muito daquela emoção que a gente tinha, enfim. É bastante decepcionante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você enxergou dessa partida de hoje? Gostei da movimentação do Guilherme Marques. Gostei do Johnny Lucas também. Acho que pode ser um jogador útil para a sequência do ano. O Bruno Santos também foi um jogador ali, principalmente na recuperação de bola. O Alisson vem jogando bem mais do que o Vinícius. Acho que os principais, mais ruins, né? Tanto o Gabriel Novaes, que simplesmente não conseguiu ajeitar nenhuma tabela hoje. O Hugo também na lateral esquerda, na marcação foi realmente tenebroso, teve algumas jogadas ali de perigo no ataque, uma outra cabeçada. Eu gostei da zaga hoje, tanto o Edu quanto o Sidmar, acho que foram até seguros, né, por ser ali uma zaga reserva que vinha de uma fase muito ruim. O Tadeu sempre muito seguro também, salvando ali nos minutos finais. O Morelli ainda um pouco sem ritmo, mas ele mostra que ele tem muito mais qualidade do que, por exemplo, o William Oliveira ou o Dieguinho, né, que vinha jogando lesionado nos últimos jogos. Mais um outro ponto de amadorismo no Goiás. Enfim, nada de novo, né, infelizmente, e eu tenho que vir aqui falar isso pra vocês, porque, como eu falei, é meu trabalho, não posso mentir também sobre as minhas opiniões, afinal de contas vocês estão aqui por isso, né, porque eu garanto que muitos de vocês também assistiram a partida de hoje e veio aqui pra comentar, enfim, ver a minha opinião. Lembrando, não sou o dono da razão, vejo muita gente vindo aqui nos comentários falando, mas o que é isso? Eu não concordo com essa... Beleza, eu sou torcedor, você também pode deixar a sua opinião, a gente tá aqui apenas para discutir, não sou o dono da verdade, acho que ninguém é também, né? E a gente tá só aqui para comentar sobre o melhor do Goiás. O melhor para o Goiás, eu garanto que todo mundo gostaria de ver um Goiás grande, mas infelizmente, para quem viu, né? Eu, infelizmente, não tive esse privilégio, né? Eu já comecei a acompanhar o Goiás ali em 2013, foi uma boa campanha, mas de lá para cá, né? Infelizmente, só essa mesma mediocridade. E eu tenho muito medo de quando o Goiás voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro, a coisa ficar ainda pior.
Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final outros vídeos relacionados, também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News na descrição e o apoiador aqui do canal, a RT Facas, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!